A gravura em Portugal, breves apontamentos para a sua história separata do Boletim da Real Associação dos Arquitetos Civis e Arqueólogos Portugueses. A gravura em Portugal, breves apontamentos para a sua história por F.M. de Souza Viterbo, proprietária e editora, a Real Associação Lisboa Tipo. Da Casa da Moeda e Papel selado 1909 separata do Boletim da Real Associação dos Arquitetos Civis e Arqueólogos Portugueses. A gravura em Portugal, breves apontamentos para a sua história por F.M. de Souza Viterbo, proprietária e editora, a Real Associação Lisboa Tipo. Da Casa da Moeda e Papel selado 1909. A gravura em Portugal, breves apontamentos para a sua história. A história da gravura em Portugal encontra-se embrionária na coleção de memórias de Cirilo Volkmar Machado e na lista de alguns artistas do Patriarca de Frei Francisco de S. Luís, Cardeal Saraiva. Rodrigo Vicente de Almeida colheu, durante anos, numerosos subsídios, que andava coordenando para dar ao prelo, quando a morte o surpreendeu. A Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro trata de preencher a lacuna, e muito grato lhe deve ser o nosso PES, pela publicação do Catálogo dos Retratos coligidos por Diogo Barbosa Machado, catálogo que abrange não menos de 1980 números. É, como se isto não bastasse, a mesma biblioteca, por intermédio de alguns dos seus intelligence funcionários, está dando a lista das produções dos gravadores, iniciando a série por Debré. A nossa Academia de Belas Artes possui uma valiosíssima coleção de gravuras, as quais, ascendendo a 4.000, estavam até há pouco a monte, sem que pudessem ser consultadas pelos estudiosos. O ex-ar Luciano Freire, secretário da mesma corporação, deu-se ao ímprobo trabalho de as catalogar, e quando esse catálogo se imprima, de certo se encontrará nele um inapreciável tesouro de informações. No Jornal do Comércio, N. Graus 11.428 de quarta-feira, 6 de janeiro de 1892, publiquei um artigo, que transcrevo agora aqui, com algumas correções e aditamentos, o qual forma o primeiro parágrafo ou capítulo destes ligeiros estudos, que não têm outro merecimento senão o de serem uma pequena contribuição para a história da gravura em Portugal. As minhas circunstâncias não me deixam aprofundar nem prosseguir, quanto desejava, este modestíssimo trabalho, que, oxalá, possa ainda assim oferecer alguma novidade ou indicação curiosa. E tanto em Portugal como em Espanha, grande número de livros do século XVI aparecem ornamentados de gravuras, que julgo na maioria dos casos, de procedência estranha, tão estranha como a arte tipográfica. Os primeiros tipógrafos que exerceram a arte em Portugal foram estrangeiros e entre elas torna-se notável, pelo extenso período em que manifestou a sua atividade, e pelo grande número de obras que imprimiu, Germão Galhardi, Francis. Muitos livros deste impressor são adornados de estampas e outros têm tarjas em que se lê o seu nome. Estou persuadido que quaisai todas elas vieram de fora do reino, havendo todavia algumas que seriam gravadas em Portugal. Assim neste caso parece-me estar o frontespício da lei que dispõe quanto tipo e onde hão de estudar os letrados, impressa a 18 de janeiro de 1539.
Numa das pilastras do pórtico estão as iniciais FD que indicam por certo o nome do gravador, e na outra a data 1534. Este frontispício, porém, já fora empregado anteriormente nas constituições do Bispado de Évora, impressas em 1534, para as quais, sem dúvida, fora originariamente destinado. Existe outro livro, impresso por Germão Galhardi, que deve merecer toda a atenção, não só pelo seu valor histórico e linguístico, mas ainda pelo seu valor bibliográfico e artístico, é a Crônica do Condestable de Portugal, de que há duas impressões do mesmo tipógrafo, uma de 1526, outra de 1554. Tanto uma como outra tem no verso do frontispício a figura, de corpo inteiro, de um cavaleiro, que, Inocêncio, não sei com que fundamento, diz ser de Nuno Álvares Pereira. Parece-me contudo de fantasia. A segunda impressão contém, além de aquela, outra gravura, que se encontra no fim da obra, antes da taulada, que está nos 4 áltamos fólios enumerados. Bela estampa, que merecia ser reproduzida integralmente, com todo o escrúpulo e fidelidade, como um dos mais importantes documentos da iconografia portuguesa. Esta é que é muito possível que fosse executada em Portugal. No alto lê-se o seguinte dístico: esta reafigura do conde Estabre, ao natural, quando estava em religião, no Carmo de Lisboa, onde jaz. Pela parte inferior. Epitafios ad ipsius tevlum. Galhardi publicou também em 1530 um livro classificado entre os de cavalaria, e que foi traduzido do francês em espanhol por um nosso compatriota, rei de armas de D. João III, Antônio Rodrigues Portugal. Intitula-se Crônica Lamada, é o triunfo de los Nove Preceidos de la Fama, etc., e é adornado de gravuras representando os rios biografados no livro, entre os quais Bertrand du Guesclin, o celebra aventureiro Francis, que tão notável papel desempenhou em Espanha nas guerras fratricidas de Pedro o Cruel e de Henrique. Um gravador de inegável merecimento do século XVI é Jerônimo Luiz, que abriu o elegante frontispício do sucesso do segundo cerco de Dil, poema de Jerônimo Corte Real, e o da História da Província de Santa Cruz, em que deixou apenas as suas iniciais. Ambos os livros são impressos por Antônio Gonçalves, o tipógrafo que teve a honra de primeiro estampar os Lusíadas. Noutra obra de este imprimidor, o de Rebus Emanuelis, de Jerônimo Osório, há um escudo de armas, que tem de um lado a letra A e do outro um G, iniciais do tipógrafo. Citarei agora alguns livros, impressos em Portugal, de autores espanhóis, os quais todos se acham adornados com retratos. Um deles, o mais antigo, é a Cronografia ou Repertório de los Tiempos, de Jerônimo de Chaves, considerado infundadamente por alguns bibliógrafos como português. Imprimiu-a em 1576 Antônio Ribeiro, em Lisboa, e no frontispício acha-se, numa gravura oval de madeira, o retrato do autor, semelhante a outro que se encontra numa das edições espanholas. A volumosa obra poética de Bartolomé Carrasco de Figueroa, Templo Militante Flos Sanctorum, foi elegantemente reimpressa em Lisboa, em folio, por Pedro Kreisdieck.
A primeira e segunda partes compreendendo 531 pag tem o título enquadrado por 14 vinhetas representando chinas da vida de Cristo e os 4 evangelistas. A data nele exarada é de 1613, ao passo que no fim se lê 1612. No verso da parte inferior da última das 6 folhas preliminares e numeradas incluindo o frontispício, ao retrato de Cairasco de Figueroa em moldura circular muito semelhante ao da edição espanhola, que Salva reproduz. Tanto deste retrato como do antecedente, ter-se-iam aproveitado as chapas originais, ou somente os desenhos. Na Biblioteca Nacional de Lisboa encontrei o exemplar de uma obra, que até hoje tem passado completamente desconhecida, intitulada, Tratado como se devem formar los 4 esquadrones, em que milita no Extra Nacional Espanhola. É seu autor o capitão de infantaria João de Carrion Pardo, que a dedicou a D. João da Silva, Conde de Porto Alegre. Foi impressa em 1595, em Lisboa, por Antônio Alvares. Traz 2 retratos em busto, repetidos ambos, de militares, um dos quais, o mais aparatoso, talvez seja o do Conde de Porto Alegre, e o outro do autor. Não trazem indicações de quem os desenhasse e esculpisse. O outro livro, finalmente, é de Francisco de Arce, intitulado Fiestas Rilas de Lisboa, e foi impresso nesta cidade em 1619 por Jorge Rodrigues. É um folheto em quarto de 26 páginas enumeradas, de que a Biblioteca Nacional de Lisboa possui um exemplar incompleto. Acompanha um retrato em que se lê este dístico, em los 40 anos de mi edad el famoso Henrique me felicita. Este retrato falta também no exemplar aludido e soube da sua existência pela descrição que nos dá Galardo no ensaio de na biblioteca sob o N graus 233. O mesmo bibliógrafo nos descreve ainda outra obra de Francisco de Arce intitulada La Perla em el Nuevo Mapa Mundi Hispânico, etc., impressa em Madrid por João Gonzalez em 1624, a qual traz igualmente o retrato do autor com esta legenda: Portugal me copiou em Bronciano 1629 em los 40 de mi edad. Deve haver erro de data, sendo 1619 e não 1629. Combinando as legendas dos 2 retratos, sou levado a crer que o gravador pertenceria à nacionalidade portuguesa, ou era, pelo menos, artista que residia em Portugal. Quem seria, portanto, esse famoso Henrique, de cuja obra Francisco de Arce se mostrava orgulhoso? Eis aí mais um artista desconhecido como tantos outros, de que não se encontra menção ou referência nos tratadistas de arte portuguesa. Não admira, porém, que assim aconteça, porque a mina apenas tem sido explorada à superfície. Aqui temos outro artista, incontestavelmente português, e que passou incognito aos seus compatriotas. É possível que ele exercesse a maior parte da sua atividade no estrangeiro, mas isso não nos salva do labéu de ingratidão e esquecimento em que o temos deixado jazer. Chama-se ele Luís Palma e apenas no Dictionary of Painters, de Michael Bryan, encontrei os seguintes traços, que bem pouco esclarecem a sua biografia: Palma Ludovico,
A portrait painter and engraver, of Voltaire, noticed by Zanias living in 1650. There are 8 etches and a frontispiece work, in quarto, printed at Avion in 1623, with the following title, La Voyage Leo L. Chemin zeros ao Poulet de Gloria L. Entre triomphante de Louis XIII in la Cité d'Avignon, 1622. The prints are inscribed, Palma Ludovicus Lusitanos F. Esta inscrição parece que não deveria deixar a menor dúvida a Brian sobre a naturalidade do nosso artista, que ele identificou com outro, homônimo, de Voltaire. Consultando Zani para poder resolver as dúvidas que se me ofereciam e para averiguar se o pintor e gravador de Voltaire seria uma entidade absolutamente diferente, vi que a indicação do escritor italiano é o mais seca possível e deixou-me no mesmo estado de incerteza. Trabalharia o nosso artista em Voltaire, e seria por isso considerado italiano. É uma simples hipótese, que pode muito bem ser que venha a confirmar-se, e quando não se confirme, é curiosa a coexistência ou coexistência de dois artistas do mesmo nome, pois não repugna que o gravador de 1622 vivesse ainda em 1650. O meu amigo e distinto bibliógrafo César Aníbal Fernandes Tomás, possui um exemplar da Voyage Light, e a este propósito escreveu-me há tempos o seguinte: tenho à vista La Voyage Light, Avion, 1623, quarto, em que as estampas, incluindo um retrato de Luís XIII, são assignadas Ludovicus Palma Lusitanos Fecit. Ludovicus Palma Lusitanos F. O livro tem 2 frontispícios, um gravado a água forte, com o título impresso no centro e outro impresso. Nesse ano era assessor em Avignon Mr. Pierre Joseph do Salvador, que indica origem portuguesa ou espanhola. É curioso debaixo do ponto de vista artístico, e bem merecia uma notícia. A Voyage Light é bastante rara e não a vejo mencionada em Brunet. No entanto, tenho-a encontrado descrita em diversos catálogos de vendas de livrarias francesas e inglesas. A descrição em todos parece uniforme, e só no da livraria de M. Martial Millet, Paris, 1872, é que, por lapso de certo, se designa 1622 como o ano da impressão. O César Damasceno Morgan, livreiro de Paris, no seu catálogo relativo a junho de 1889, punha à venda um exemplar por 200 francos, anotando-o deste modo: ce volume fortrere orne de un frontispice est de 8 planches fort remarquables graves a L. au forte par Louis Palma, artiste portugais. Ces planches que se déplient représentent les arcs de triomphe, Fontaine, Paulet, etc., élevés pour la cérémonie dans la ville de Avignon. Portraits de Louis XIII et de Sieyes de L. Aubepine, par Moncornet. Num catálogo de livros de valor, propriedade de um gentleman, postos à venda em Londres, em dezembro de 1890, por intermédio de Satab, Wilkinson e Rad, vem descrito outro exemplar sob o N graus 116 do respectivo catálogo. A respeito das gravuras diz: Portrait and Lord Pleased by Louis Palma, un artiste non teonegle. Acrescenta que a obra passou desconhecida a Brunet Gras,
e que um exemplar da livraria Beckford fora vendido por 53 libras e 10 shillings. No N graus 237 do Catalog de Livres Herzl Precieux Compose la Bibliothèque de M. Hippolyte Destailleur, architecte do Government, Paris, Damasceno Morgan, 1891, vem descrito outro exemplar. Arricia nota, ce volume fortrer est orné d'un frontispice, d'un portrait, et d'huit grandes planchas fort remarquables graves a ele au forte par Louis Palma, artiste português. Por todas estas citações se vê que o trabalho do nosso artista é geral e altamente considerado, bem merecendo o seu autor que lhe ponham o nome em relevo e o tirem do esquecimento em que até agora tem vivido. Outro artista desconhecido, e que se nos afigura de grande merecimento, é o autor de um belo retrato de Diogo do Couto, que ornamenta a edição em folio das suas décadas, publicada em 1736. Parece uma fotogravura. O exemplar onde vem este retrato pertence à selecta livraria que é hoje dos filhos do venerando juiz do Supremo Tribunal, o Dr. Aguilar, bibliófilo apaixonado, como o seu parente Conde de Azevedo, ambos falecidos. É em papel especial, e ainda não se me deparou outro que se lhe possa comparar. Não sei também de nenhum que tenha aquela gravura. O retrato parece-me de fantasia, muito diferente do que vem na primeira edição das décadas, que foi reproduzido no catálogo de Salvai ultimamente, em estampa separada, no Cerquilou Camoniano. O historiador português é representado muito mais moço. O retrato não valerá, pela semelhança, como documento histórico, mas, pelo primor da execução, valerá como notável documento artístico. Está assignado, numa letra miudinha, quaesai microscópica, e, a legenda diz o seguinte, LP Macilivlicip. Scala. 1722 será este macile português ou estrangeiro? Que significará aquele vlicip? Que ele era lisbonense ou que executará a sua obra em Lisboa? Eis uma série de perguntas, que surgiram, como era natural, no meu espírito, e a que me não julgo por enquanto habilitado a responder satisfatoriamente. A propósito do famoso Henrique que gravou o retrato de Francisco de Arce, citei o testemunho de Galardo, chamarei outra vez a Terreiro o autor do ensaio de na Biblioteca Espanhola de Livros Raros y Curiosos. Sob o N graus 2881 descreve ele uma obra de Frei Pedro de Maldonado, Consuelo de Justos, impresso em Lisboa por Pedro Kreisbeck, em 1600. Esta obra, de que existe um exemplar na Real Biblioteca da Ajuda, é muito interessante, ainda que não seja senão pela dedicatória, em que se trata amplamente da vida e feitos de Matias de Albuquerque. O frontispício deste livro é lindamente gravado, segundo afirma o douto bibliógrafo espanhol, que o descreve deste modo, é o frontis está letra Y adornos dibujado Y é aberto com primor Y delicadeza. É o nombre del artista aparece ao pai em letra galarda, aunque quesse microscópica, Antônios Pintor Lusitanos Scope. Aqui há um ligeiro lapso. Em vez de pintor deve ler-se pinto,
e o artista é indubitavelmente o mesmo que gravou em cobre o frontispício da história do insigne aparecimento de Nossa Senhora da Luz, de Frei Roque do Soveral, impresso em 1610, em Lisboa, pelo mesmo tipógrafo que imprimiu o Consuelo de Justos. Esta estampa é assim rubricada: Antônio Pinto Lusitano Esculpe. Frei Pedro Maldonado, natural de Sevilha, era da Ordem de Santo Agostinho, e residia no Convento da Graça em Lisboa. Nesta cidade publicou mais alguns livros, entre os quais Traça e Exercícios de um Oratório, impresso em 1609 por Jorge Rodrigues. O frontispício todo gravado em chapa inteiriça de cobre a talho doce, foi feito expressamente para a obra, e traz ao centro um bonito medalhão com emblemas religiosos. Não apresenta o nome do artista ou artistas que o executarão. Segunda, a gravura é uma das artes em que mais abunda o elemento estrangeiro, como facilmente se pode verificar, percorrendo o índice de gravadores do catálogo dos retratos colegidos por Diogo Barbosa Machado, coordenado pelo ex-doutor José Zefirino de Menezes Brum e publicado primitivamente nos Enas da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, de que se fez uma tiragem em separado, em 8 tomos ou fascículos, o primeiro dos quais impresso em 1893 e o último em 1905. No reinado de D. João V veio para Portugal uma calônia de gravadores, quais todos franceses, cujos trabalhos se observam em grande número de obras publicadas naquela época, em que D. João V pôs o selo da sua magnificência. No reinado de D. João VI foi atraído de Londres a Lisboa, por convite do nosso governo, para dirigir a aula de gravura, anexa à impressão regia, o celebrado artista italiano Francisco Bartolozzi, de quem foram discípulos alguns gravadores de merecimento, como Gregório Fernandes de Queiroz. Antigamente eram muito vulgares os livros com frontispícios gravados, os quais se podem dividir em duas espécies, uns formados por vinhetas soltas, que se podiam adaptar a diversas obras, outros feitos expressamente para uma só. A portada da primeira edição dos Lusíadas repete-se em outros livros. Estas vinhetas eram geralmente de procedência italiana, como se deduz do confronto entre obras publicadas nos dois países. No século XVII, sobretudo no domínio filipino, alguns gravadores, que exerciam a sua atividade em Espanha, aparecem a rubricar com seus nomes, obras impressas em Portugal ou relativas ao nosso país, e o mais curioso é que quase todos são flamegos. É possível que alguns delas estivessem aqui de passagem, e até chegassem a estabelecer residência temporária, mas o mais provável é que elas executassem em Madrid as encomendas que de cá lhe faziam os livreiros e autores. Mencionarei agora alguns desses artistas, apontando os seus traços biográficos, assim como os trabalhos por elas executados, de que até agora obtive notícia. A. João Chorquens. Natural de Flandres e um dos melhores gravadores do seu tempo. Residiu em Madrid, onde entre os anos de 1618 a 1630, executou diversos trabalhos, de que Sean Bermudes faz uma resenha no tomo 4 do seu Dicionário Histórico de los mais ilustres professores de belas artes em Espanha,
impresso em Madrid em 6 volumes no ano de 1800. Diz o autor espanhol que onde o buril de Chorquens mais se esmerou, foi nas estampas da obra de João Baptista Lavanha, Viagem da Católica Real Majestade de El Rei de Felipe II, ao Reino de Portugal, impresso em Madrid em 1622, em 2 edições, sendo uma em português e outra em espanhol. Além das vistas dos arcos triunfais, traz outra em maior formato, desenhada pelo nosso compatriota, o pintor Domingos Vieira Serrão, representando Lisboa e o Tejo. Sean Bermudes não teve notícia do retrato de Frei Bartolomeu dos Mártires, arcebispo de Braga, que vem na sua vida, escrita por Frei Luís de Souza e impressa em Viana em 1619. No catálogo descritivo da coleção de retratos de Barbosa Machado, existente na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, há 3 números referentes a Chorquens. O N Graus 4 é uma árvore genealógica dos reis de Portugal, que se encontra na obra de Lavanha. O N Graus 621 é o frontispício da primeira e terceira parte da História da Ordem de S. Domingos de Frei Luís de Souza, o qual foi aproveitado por Barbosa, por ter 5 figuras de santos da Ordem. O N Graus 1609 é o retrato de Diogo Garcia de Paredes, extraído da obra de Tomás Tamayo de Vargas, Diogo Garcia de Paredes, Y Sutiempo. B. João de Courbes. Francês e residente em Madrid, onde executou numerosos trabalhos, de parte dos quais Sean Bermudes faz menção no seu dicionário. Além das obras apontadas, pelo acadêmico espanhol possui a seguinte: Vida de la Bienaventurada Richa de Casia Religiosa del Ordem de St. em el Monastério ou de Sta Madalena de la Ciudad de Casia em la Vibria. Alaes.masd Ana Maria de Portugal Y Borja Princesa de Melito e Duquesa de Pastrana. Por Frei Alonso de Aragão Y Borja Sus Sabrino ou Predicador Y Colegial del Orden de St. Augustin El que fundula il.ma Senhora de Maria de Córdoa Y Aragão. Em Madrid. Por la viúda de Luís Sanches Impressora del Reino. Ano 1628 e este título acha-se num frontispício gravado, o qual representa um pórtico, ricamente ornamentado, tendo em cada uma das colunas uma figura de mulher, de corpo inteiro. A da direita representa de Maria de la Cerda Rídia de la Caça de Medina Celi etc., a da esquerda de Maria de Aragão Rídia del Rei Católico Fernando, etc. Depois das licenças e censuras vem o retrato, em página inteira, da Berritia de Casia, etc. No catálogo descritivo da coleção Barbosa Machado há 3 números referentes a Courbes. O N Graus 880 é o retrato de Sebastião de Matos e Noronha, bispo de Elvas, e de mais 4 seus antecessores no frontispício das constituições ordenadas por aquele prelado, e impressas em Lisboa em 1635. Os ênios 1857 e 1862, são os retratos de Felipe Sidney e de sua mulher. A atividade de Courbes exerceu-se, pelas notas que tenho, entre 1621 e 1635. C.
Pedro Perey. Sean Bermudes diz que ele era natural dos Países Baixos, onde nascera depois do meado do século XVI, que estudara em Roma com Cornélio Corti e que, restituindo-se à pátria em anos adiantados, fora gravador do Duque de Baviera e do Eleitor de Calônia, fixando a sua residência em Anvers. Nesta cidade gravou para Felipe II 10 grandes lâminas, representando o Escorial e suas diversas partes. Agradaram tanto a El Rei que mandou vir o artista a Madrid, nomeando-o, a 22 de dezembro de 1595, seu gravador com o ordenado de 100 ducados por ano, pagando-se-lhe à parte as obras que fizesse em seu serviço. Faleceu em Madrid pouco depois do ano de 1637. Bermudes cita muitas das obras que ele executou em Espanha, sendo a primeira o retrato de Santo Inácio de Loyola. Acrescenta que são muito estimadas as estampas que fizera antes de vir para Madrid e de que cita algumas. Não se refere, porém, a nenhuma de assunto português. Destas passarei a dar conta, por encomenda de Manuel de Souza Coutinho, que, professando na religião de S. Domingos, tomou o nome de Frei Luís de Souza, fez o retrato de Frei Luís de Sotomayor, celebrado professor de teologia e comentador da Bíblia. A este facto se refere o próprio Frei Luís de Souza no capítulo 17, do livro 2º da vida de Frei Bartolomeu dos Mártires. No retrato exarou-se um elogio latino, certamente composto pelo cronista dominicano e que este transcreve na obra citada com a tradução portuguesa, que é do daí seguinte: este retrato em lugar de estátua fez esculpir em bronze Manuel de Souza Coutinho, em honra e memória de Frei Luís de Sotomayor, da Ordem dos Pregadores, lente jubilado das Sagradas Escrituras na Universidade de Coimbra em idade de 76 anos e o mais celebra doutor em elas de todos os do seu tempo, que juntando com a nobreza do sangue, doutrina, piedade, religião e todos os mais arreios de virtudes, faz duvidar em qual seja mais insigne, e foi o fim áspera que o amigo, a quem se acha obrigado e que por meio dos seus divinos scriptus, como com asas voa por todas as terras da Europa e Ásia, chegue por conhecimento do rosto aonde por fama tinha chegado, como também para alegrar a vista com o mesmo objeto que traz dentro em alma e desejoso de o fez e competir com a eternidade. Fez a obra Pedro Pereto, escultor de El Rei no ano de 1602. Este retrato acha-se descrito sob o número 922, no catálogo da coleção Barbosa Machado. Adperei mais os seguintes retratos: Diogo de Paiva de Andrade é subscrito simplesmente com as iniciais do gravador, pp, e vem no tomo primeiro dos seus sermões, impressos póstumos em Lisboa por Pedro Craisbeck em 1603. Dr. Ambrósio Nunes tem a seguinte subscrição: Petrus Perey. F.C. Encontrasse na obra impressa em Coimbra em 1603, sob o título de Em Narrationes Impriars 3 Libros Aforismarum Hippocrates. O retrato foi feito em 1602, quando o retratado contava 73 anos de idade. Diogo do Couto tem a seguinte subscrição: Peperei fecit.
1602 conjectura o autor do catálogo da coleção Barbosa Machado que talvez seja extraído da década quarta, impressa em Lisboa em 1602. Frei Bernardo de Brito tem a seguinte inscrição: Éfades ad vaivam Frei Bernardi de Brito, aetatis suae ano 33 peperei sculptor, sic, Regis F. Frei Bernardo de Brito fez mais de uma viagem a Madrid e em uma de essas ocasiões se deixava retratar ao vivo por Perey, e a sua efígie encontra-se na primeira parte da Crônica de Cister, impressas em Lisboa por Pedro Craisbeck em 1602. De Nuno Álvares Pereira é rubricado simplesmente com estas iniciais ppf. Na livraria da Torre do Tombo existe uma obra de Antônio Soares de Alorquem, intitulada Comentários de los Eixos del Senhor Alorquem, Marquis de la Valle Siciliana y direnda por D.A.S. de Aijo del Marques de Torcifal. Madrid Diego Dias de la Carreira 1665. E nela vem um excelente retrato de Hernando de Alorquem, assim subscripto, Estitiani archetipo peret sculpsit. D. João Noort ou Van Noort. Era natural de Flandres, e veio para Madrid, onde gravou, com mais delicadeza de buril que boas formas de desenho, várias portadas de livros, retratos e santos. Estas são as palavras com que Sean Bermudes inicia o artigo que lhe diz respeito, passando depois a enumerar algumas obras executadas entre 1628 e 1652. Não menciona, porém, as seguintes: 2 retratos de D. Felipe III de Portugal, descritos no catálogo da coleção Barbosa Machado sob os ênios 425 e 426. Retrato de D. Frei Bartolomeu dos Mártires, o qual tem na margem inferior, primeiro Dom Frei Bartolomé de los Martires de la Orden de S. Domingos Arcebispo Y Senhor de Braga insigne em doutrina Y Santidade. Murió a 16 de julho de 1590 a los 76 anos de sua idade. Segundo João de Noortef. Este retrato acompanha uma biografia em espanhol do eminente prelado bracarense, sacada de diversos autores por Luís Munos, e publicada em Madrid em 1646. O que vem na sua vida, escrita por Frei Luís de Souza, foi gravado por Chorquens, como já fica dito. Retrato de Manuel de Faria e Souza, tendo na margem inferior os seguintes dizeres, de Frei de la Reguera y Serna Delin. E de Noortef. Este retrato acha-se descrito sob o número 948 do catálogo da coleção Barbosa Machado, onde se diz que é cópia de outro descrito sob o número 952, o que é completo equívoco, pois o inverso é que é verdade. O primeiro adorna a obra de D. Francisco Moreno Porcel, intitulada Retrato de Manuel de Faria y Souza, Relation de sua vida y Catálogo de sus escritos, impressa em Madrid em 1650. O descripto sob o número 952 acha-se na segunda edição desta mesma obra e é gravado por Bernardo Fernandes Guiou, que floresceu um século depois de Noort. Numa obra de Faria e Souza, impressa em Madrid em 1650, sob o título de El Grande Astício de Aragondom Martim Batista de Lanuza, vem o retrato deste, rubricado com o monograma de Noort.
descrito sob o número 1646 no catálogo da coleção Barbosa Machado. E Pedro de Vila Franca de Malagán. Reproduzo do Dicionário Odyssean Bermudes os seguintes traços biográficos que lhe consagra: gravador de lâminas e pintor. Nasceu na vila de Alcolea, na Mancha, perto de Calatrava, e aprendeu a arte da pintura em Madrid com Vicêncio Carducho. Adiantado no desenho, dedicou-se a gravar a buril com grandes progressos naquela época, em que esta arte não estava muito adiantada em Espanha. Tornou-se notável a sua habilidade no ano de 1640 com a portada do livro Vida y Eixos del Gran Condestable de Portugal de Nuno Álvares Pereira, de Rodrigo Mendes de Silva, que representa um frontispício com o escudo de armas de Mendes de Haro, em 49, com o retrato de José Casanova, mestre de primeiras letras, acompanhado de crianças escrevendo, de anjos com escudos e de outras figuras, e enfim com outras obras que o acreditaram a tal ponto, que Felipe IV o nomeou seu gravador de camara por Ceidala de 8 de dezembro de 1654 com o mesmo ordenado de 100 ducados que tinha tido Pedro Perey. Continua citando outras obras, deixando de referir mais porque, diz ele, seria prolixo enumerá-las. A vida y eixos del Gran Condestable, além da portada, tem também dois retratos, sendo um do Condestável e outro do autor da obra gravados pelo mesmo Vila Franca, o qual se acha descrito sob o número 955 do catálogo da coleção Barbosa Machado, e ali se faz referência a outro estado da mesma estampa. Salva ao descrever esta obra sob o N graus 3475 do seu catálogo, indica apenas o primeiro retrato. Há mais os seguintes gravados por Vila Franca, relativos a individualidades portuguesas: retrato de S. João de Deus, tendo a seguinte subscrição: Petrus de Vila Franca Sculptar Regius Sculp. Matrit 1658. Retrato de Luís de Camões gravado em 1639 e que se encontra na obra de Faria e Souza, Lusíadas de Luís de Camões. Comentados, impressos em Madrid no mesmo ano. Retrato de Faria e Souza na mesma obra. Retrato de Frei Feliciano de Souza Diniz, gravado em 1642. O retratado, religioso de Santo Agostinho no Real Convento de S. Felipe de Madrid, era sem dúvida português, como o indica o nome, e por se achar na coleção Barbosa Machado, em cujo catálogo vem descrito sob o número 942. De Martim Soares de Alorquem, extraído da Corona Sepulcral, elogios em La Muerte de DMS de A, escritos por diferentes plumas. Sacados à luz por Dom Alonso de Alorquem. Madrid 1652. O frontispício desta obra é também gravado pelo mesmo artista que subscreve da seguinte maneira: Petrus de Vila Franca e no em Escalp, Matrit 1652. F. Forstermans, Lucas. Frei Francisco de S. Luís incluiu na sua lista, dando dele uns breves apontamentos biográficos extraídos do Dictionnaire de Architecture etc. de C.F. Roland de Virlois, Paris 1770.
parece não ter conhecido senão um artista deste nome, quando houve P. e Filho. Do Biographical and Critical Dictionary of Painters and Engravers, de Michael Bryan, publicado em 1858, extrairei os seguintes apontamentos biográficos relativos a um e outro. Lucas Vorstermans, Sênior, este eminente gravador, nasceu em Antuérpia cerca de 1580 e estudou primeiro pintura na grande escola de Rubens, mas depois, aconselhado pelo seu ilustre preceptor, consagrou-se inteiramente à gravura. Nenhum pintor teve a satisfação de ver tão grande número das suas melhores obras, tão perfeitamente gravadas como Rubens. Rodeado de artistas de superior habilidade, que trabalharam imediatamente sob as suas vistas e que tiveram a vantagem da sua assistência e dos seus conselhos, foi por este modo que conseguiu imprimir a beleza e excelência nas suas gravuras. Deles nenhum gravou sucessivamente mais obras de Rubens do que Lucas Vorstermans. A sua maneira de gravar é correta, e as suas cabeças são dotadas de muita expressão. As suas lâminas são executadas inteiramente com o buril, que manejava com grande facilidade, conquanto fosse muitas vezes mais atento ao efeito geral do que à nitidez e regularidade da execução, e nas suas melhores estampas transcreveu com uma fidelidade surpreendente a vida e o espírito das pinturas originais. A sua estampa da Adoração dos Magos, de Rubens, é considerada uma das mais belas produções da arte. Visitou a Inglaterra no reinado de Carlos I, residindo ele 8 anos, de 1623 a 1631, tendo trabalhado para o monarca e para o conde de Arundel. Vorsterman assignava usualmente com o seu nome, e algumas vezes usou a cifra seguinte VL. Lucas Vorstermans, Júnior, foi filho do anterior e nasceu em Antuérpia pelos anos de 1605. Conquanto tivesse a fortuna de ter tido as lições de seu pai, as suas gravuras são realmente inferiores, a todos os respeitos, às do velho Vorstermans, e nunca passou da mediocridade. S. Luís cita duas obras impressas em Lisboa, cujos assuntos foram executados pelo buril de Vorstermans. Uma delas é a Harmonia Scripturae Divinae, Emodulans Actions Laudabilis, Vela Vituperabilis Virorum, AC Faeminarum, Antico, AUT Novo Relatus Testamento, do jesuíta Diogo Lopes, natural de Beringel, doutor em teologia e professor na Universidade de Évora. O livro saiu dos prelos de Lourenço de Anver, em Lisboa, no ano de 1646. O anterosto tem nos égulos inferior, à direita, Lucas Vorstermans, inventor Sculpt, e à esquerda, ano de Xv. Diogo Lopes vem incluído no dicionário ou bibliográfico, de Inocêncio, que todavia só cita dele um sermão em português, deixando de enumerar, segundo o plano adoptado, as obras em latim. A outra obra é a Crônica da Companhia de Jesus, de Berta Surteles, impressa em Lisboa, por Paulo Kreisdieck em 1645-47. O anterosto do primeiro volume tem esta subscrição: Lucas Vorstermans, inventou, esculpiu. Uliciponi, estipógrafo. Pauli Kreisdieck, ano 1645. O do segundo é de buril diferente e muito superior ao primeiro, tendo a seguinte subscrição:
GRUF daquele a subscrição não se deve deduzir necessariamente que Worstermans trabalhasse em Lisboa. A sua colaboração nas obras impressas por Paulo Kreisdieck e Lourenço de Anver explica-se naturalmente por serem Patrícios, os tipógrafos e o artista. As estampas de Lucas Worstermans ora são assignadas com este nome unicamente, ora com mais o apelido sênior, o que serve para o distinguir do filho. No catálogo da coleção dos retratos de Barbosa Machado, vem atribuído um de André dos Santos a Lucas Worstermans Jr. Esta asserção não é todavia fundada em bases sólidas, porquanto a gravura tem as margens aparadas e apenas se lê por letra manuscrita esta indicação, Luc. Worstermans. F. de L. Huert. O abriu em lix.aeis um ponto, que julgo problemático e digno de ser esclarecido. Consulte-se o N. Graus 1980 do referido catálogo. Na supracitada coleção há muitas gravuras de Worstermans, o retrato de D. Duarte, N. Graus 479, e o do P. Antônio da Conceição, proveniente da obra, Extracto dos Processos, sobre a vida e morte do venerável P. Antônio da Conceição, ordenado pelo P. Frei Luís de Mertola. Lisboa. 1647, N. Graus 797. Retrato de D. João de Castro, o qual ornamenta a vida deste réu por Jacinto Freire de Andrade, impressa em Lisboa em 1651. N. Graus 1222. Os demais retratos são de estrangeiros: João van Mildert, N. Graus 1506, Justo Lipsius, N. Graus 1628, Tomás Moros, N. Graus 1825, Otávio Piccolomini, Conde de Amalfi, N. Graus 1826, Conde de Fontaine, N. Graus 1828, Cláudio Manges, N. Graus 1835, Carlos, Duque de Bourbon, N. Graus 1847, Anônimo, N. Graus 1858, Erasmo, N. Graus 1921, Gerardo Liguen, N. Graus 1962. O Sr. Aníbal Fernandes Tomás comunica-me ter conhecimento de mais obras de Worstermans, a saber, Anterosto de Exortação Militar ou Lança de Acilis, do Padre Timóteo de Seabra Pimentel. Lisboa 1650. Brasão português, ladeado por duas figuras de corpo inteiro tendo na parte inferior de cada uma fides fortitudo, Lucas Worstermans fecit. Anterosto alegórico do El Maior Pequeno de D. Francisco Manuel Lisboa 1647, assim subscripto VL Worstermans F. Terceira Dudley, Tomás, o nome deste gravador, passará até agora desconhecido aos que entre nós se tenha ocupado de biografia artística. Menciona-o pela primeira vez o catálogo descritivo da coleção de retratos de Diogo de Barbosa Machado, onde vêm apontados os seguintes: 453 Retrato em criança e alegórico de D. João IV, 454 Retrato do mesmo quando aclamado rei. Estes dois retratos encontram-se a pág. 583 e 3 do cordel triplicado. Lisboa, 1680. De D. Antônio Ardesoni Spinola.
Além disso, contém mais dois, sendo um o do príncipe regente depois de Pedro II, e o outro do autor da obra. 485 Retrato do príncipe de Teodosio, duque de Bragança, filho de D. João IV, malogrado herdeiro do trono. Vem na obra do Dr. Manuel Luiz, jesuíta, intitulada Theodosius Obsitavsivi Principis Perfectivera Effadis. Ébora em 1680. A subscrição do gravador diz: To, Dudley Anglus Fecit Vlisipone 1679. De aqui se conclui que ele era inglês, e que trabalhava em Lisboa em 1679. Quarta Massili, J.P. O retrato de Diogo do Couto de que tratei no primeiro artigo, acha-se na coleção Barbosa Machado, em cujo catálogo vem descrito sob o N graus 926. Se apontam mais dois retratos sob os Ns 1213 e 1212, sendo um de Lopo Vaz de Sampaio e outro de D. Garcia de Noronha. Apesar de não se acusar a procedência de nenhum delas, estou convencido que os dois áltamos seriam igualmente destinados à edição de 1736 das Décadas de Couto. O livreiro Maia tinha há pouco um exemplar desta obra em que se via o retrato de Couto. Na livraria da Torre do Tombo existe um exemplar da década quarta da edição de 1602, a qual juntaram o retrato de Couto, gravado por Massili em 1722. Souza Viterbo. End of the Project Gutenberg e-book. A gravura em Portugal, breves apontamentos para a sua história. Update de editions will replace the previous one. The old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works. By use or distributing this work,
or any other work associated in any way with the Freeze Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistribution Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing,
distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg trademark work. The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Unless you have removed all references to project Gutenberg. 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a project Gutenberg trademark work, anywhere con which the phrase project Gutenberg appears, or with which the phrase project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.2. If a individual project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If a individual project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unrecord that or remove the full project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg trademark. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg trademark license. 1.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However,
if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark working format other than plain vanilla as or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla as or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.E1. 1.E7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.E8 or 1.E9. 1.E8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.F1.F1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on,
transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.F2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.F3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any. You paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation,
anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cost or occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation Senior Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000,
are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we can and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.